Deus te abençoe. Se você puder ficar ainda um minutinho em pé. Quem tiver condições, faça. Quem não, né, pode se assentar. Nós vamos ler em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Marcos 10. Glória a Deus. Vocês estão conseguindo enxergar? Ok. Deus te abençoe. Diz assim a palavra de Deus. Nós vamos ministrar algo sobre aquilo que faz Jesus parar, aquilo que faz com que a atenção do Senhor se volte para nós, né? O cego de Jericó, Marcos 10, do versículo 46 ao 52. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, Bar significa filho, filho de Timeu, o cego, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar ou a gritar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu veja, ou que eu tenha vista. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu, mas não foi, e foi seguir a Jesus pelo caminho. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Eu vou ler, você não precisa projetar aqui, filho. Vocês apenas acompanhem. Em Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Depois de passar por Jericó, ter entrado em Jericó, nós lemos que esse cego teve um encontro com o Senhor, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E em Lucas, isso no finalzinho do capítulo 18 de Lucas. E no capítulo 19, fala sobre o Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que estava ali um varão chamado Zaqueu, e esse era chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu em uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, parou, olhou para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com alegria. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Amém? Alguns milagres do Senhor foram frutos de esforços de fé
né, de boa vontade de terceiros, de pessoas que levaram alguém até Jesus. O paralítico que foi introduzido na casa onde Jesus estava. 4 homens pegam a cama, um paralítico que estava sobre a cama, e levam esse paralítico, destelham a casa e introduz aquele paralítico até onde Jesus estava. Foi levado um jovem lunático também aos discípulos, eles não conseguiram expulsar o demônio e foi levado até Jesus. Alguns milagres aconteceram de Jesus ir ao encontro de algumas pessoas, como lá no templo, aquela mulher encurvada, como à beira do tanque de Siloé, aquele homem que estava há 38 paralíticos, Jesus vai até ele, né? E alguns outros milagres foram, de repente, uma situação providenciada por Deus, de um encontro, né? Jesus está caminhando, encontra com aquele enterro, né? E ele ressuscita o filho da viúva de Naim. Tem um encontro com 10 leprosos, e ele cura e purifica os leprosos. Então, algumas situações levaram alguém até Jesus, outras Jesus foi até alguém, e outras alguém e Jesus se encontraram. Mas há alguma situação aqui diferente, há uma situação que nós lemos aqui, que ela é diferente. Que essas pessoas não foram levadas até Jesus, Jesus não foi até elas, Jesus não cruzou o caminho delas, né? Jesus ia passando, estava entrando em Jericó, e ia em direção a Jerusalém. Começavam os momentos finais do ministério de Jesus aqui na terra. Começava a aproximação do tempo da sua paixão, do seu sofrimento, que culminaria com a morte na cruz. Alguns milagres aqui, alguns momentos nós ministramos de pessoas que saíram de Jerusalém e foram para Jericó. Agora é o inverso, Jesus sai, ele entra em Jericó, vai passar por Jericó, não ia ficar em Jericó, estava no meio do trajeto dele para ir para Jerusalém. E quando ele está entrando em Jericó, passando por ali, havia uma multidão enorme envolvendo o Senhor, e quando ele se aproxima de Jericó, um cego, assentado à beira do caminho, vamos dizer, numa calçada, né, de uma forma um pouco mais marginalizada, envolto com uma capa, aquela capa provavelmente ele usava para dormir, usava para se proteger do sereno, para se aquecer no frio, né, estendia no chão de repente até para deitar sobre ela, e nesta condição, ouvindo uma movimentação de pessoas caminhando, uma grande quantidade de passos rápidos, lentos, de gritaria, de gente cantando, ele procura saber o que estava acontecendo. Ele era um cego, a Bíblia não disse de nascença, ou se adquirir a cegueira por uma outra causa pós a nascença, né? Mas o cego, que nascesse cego pela lei, ele era considerado maldito, porque o conceito dos israelitas é tanto assim que num outro milagre, levam um cego até Jesus e pergunta: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Então havia um conceito cruel de que o cego era alguém amaldiçoado por Deus. Não, a Bíblia não disse se Bartimeu nasceu cego, ela diz que ele estava cego neste momento. Mas de qualquer forma, a situação desse homem não era boa. Imagine um camarada cego e na miséria, e à beira do caminho, né, sentado numa calçada, na dependência de que alguém tivesse misericórdia, compaixão dele, lhe desse alguma esmola, né, e fizesse alguma coisa por ele. E nesta condição, Jesus está passando e ele procura saber quem era que estava ali, quem fazia parte daquele movimento. E as pessoas dizem: é Jesus de Nazaré, é Jesus, Filho de Deus, é Jesus,
o Salvador. E ele começa a gritar. Depois eu volto. E Jesus, quando está concluindo a travessia, ainda em Jericó, depois de ter resolvido, e eu volto aqui daqui a pouquinho, a multidão continua com ele, e ele se aproxima de uma árvore, uma figueira brava. Ninguém sabia o que estava acontecendo ali, mas naquela figueira, aquela figueira escondia um baixinho por nome Zaqueu, que era um coletor de impostos, um homem extremamente fraudulento. Ele era chefe, né, da corrupção, era chefe da quadrilha, muito rico, pequeno, né? Se Bartimeu era cego, Zaqueu era baixinho. Se Bartimeu tinha uma situação de discriminação pela cegueira, era marginalizado pela sua condição física, Zaqueu era discriminado, sofria uma repugnância pela condição de ele ser um ladrão. Esse camarada ficou rico às minhas custas, aquilo que você sente pelos corruptos, né? Boa parte dos políticos do Brasil, você sente repugnância da maneira como esse pessoal fez com o nosso dinheiro. E Zaqueu tinha essa situação que era até justa, de ser discriminado. Então os dois eram discriminados, os dois tinham um problema físico, e os dois entenderam que uma coisa especial estava para acontecer. E Zaqueu, quando ficou sabendo que Jesus estava passando por ali, ele tenta se aproximar, a mesma multidão que mandou Bartimeu calar a boca, para que ele não gritasse, não clamasse, não perturbasse Jesus. Essa mesma multidão se envolve em torno de Jesus e não permite. Zaqueu, pequenininho, sei lá, 1,40 m, não consegue enxergar, né, sobre os ombros da multidão para poder chamar a atenção, falar com Jesus. E ele tenta abrir, não consegue, uma passagem no meio da multidão, e ele corre, sobe numa figueira. E nessa situação de desespero, na esperança de que Jesus se aproximasse dali, ele fica aguardando. E Jesus vai até Zaqueu. Misturei as duas coisas, as duas histórias, que acontecem uma na sequência da outra, porque elas têm características muito semelhantes, muito semelhantes. E eu quero colocar para você aqui nesta noite, né? Jesus passava ali agora, era a última vez que ele passava por Jericó, nunca mais ele voltaria a Jericó. Era a oportunidade de Bartimeu, era a oportunidade de Zaqueu, era agora ou nunca mais, era o momento que eles tinham. E este homem, eu quero falar um pouquinho mais de Bartimeu, estava ali numa situação muito complicada. Você sabe o que é você viver na miséria, sem enxergar nada, sabe, sem expectativa nenhuma. E quando ele vê se aproximar e fica sabendo que é Jesus, e ele começa a gritar, o que a multidão faz? Cala a boca, não incomodes o mestre, ele não vai te atender, ele tem tanta coisa importante para fazer, e vai se preocupar aí com um cego que está aí sentado à beira do caminho, esperando a morte chegar. E essas palavras entusiasmadíssimas, entre aspas, foram as que ele escutava, eram aquelas que ele ouvia nesse momento. Mas ele entendeu o seguinte: é a minha vez, é a minha oportunidade. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, como eles fizeram no dia da visitação. Num finalzinho de dia, Jesus está numa colina, olha para Jerusalém e vê as luzes, as lamparinas começam a se apagar, se acender, né? O sol está se pondo, as lamparinas começam a se acender, as luzinhas se acendem nas casas, e ele lamenta, diz: ó Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis vos guardar, vos proteger, né? Vos consolar, vos abrigar como a galinha faz
colocando seus pintinhos sob suas asas. Mas vocês não entenderam e vocês não souberam aproveitar o tempo da sua visitação. E Bartimeu escuta e ele começa a gritar. E quando ele está gritando, Jesus para. Jesus para. A necessidade daquele homem, a fé, o desespero daquele homem, transformado em fé, porque desespero que te faz se colocar como uma vítima não resolve nada. Dá uma de coitadinho e ficar pelos cantos da vida, né? Choramingando, né? Não resolve nada. Mas aquele homem pegou o seu mundo, a sua situação, o seu desespero, e ele transforma aquilo num ato de fé. E por mais que a multidão mandasse ele calar a boca, mais ele clamava, porque ele sabia que aquela era a hora dele, aquela era a oportunidade dele. Nunca mais, a Bíblia não diz que ele imaginava dessa forma, mas nós podemos assim pensar dessa forma. Se Jesus ia voltar ou não, ele não sabia, mas ele sabia que Jesus estava ali. Então era aquela hora. E nós sofremos muito na vida, em todos os aspectos, em todas as áreas, né? Quando nós perdemos a oportunidade, quando nós perdemos o tempo. Eu falei aqui no começo do ano, numa das primeiras mensagens, que o tempo que você desperdiça, um dia você vai prestar conta, né? A gente viu essa semana as desgraças envolvendo este mundo. Situação lá em Suzano, numa escola, lá na Grande São Paulo. Todo mundo ficou chocado, e tem que ficar. Depois, 2 dias, a situação lá na Nova Zelândia. E todo mundo ficou chocado, e a gente fica, sabe, dizendo, que mundo cruel, que mundo mau. Acontece coisas ruins em Santa Catarina, a gente fica dizendo, poxa, a humanidade está indo de mal a pior. E eu caminhava hoje com o Renato e dizia, escuta, o que a gente faz para mudar isso? Esses dias Deus falava comigo, você conhece? Você tem feito isso? Ele me perguntou. Não que ele falou isso, né? Eu não estou com essa bola toda também, né? Mas a gente entende dessa forma. Você acorda meia hora, você sacrifica das suas 10 horas, eu não durmo 10, eu durmo 6 horas, 6:30. Mas tem gente que dorme 10, tem gente que dorme 12 horas. Você sacrifica meia hora e diz, não, vou acordar meia hora antes para orar. Vou acordar 15 minutos antes para orar. Ou vou dormir meia hora mais tarde para conversar com Deus. Quantas oportunidades nós temos e temos desperdiçado um tempo que não é nosso. Lá na frente, você vai ver que você queimou um tempo importantíssimo da sua vida. E você teve oportunidades importantes naquele tempo no qual você era simplesmente um passageiro por ali. Mas alguma coisa, assim, de uma necessidade mais imediata foi mais importante. Um lazer, um soninho, uma preguicinha, né? Um desdém. E nós perdemos grandes oportunidades. E esse homem, perdido, na miséria, envolto numa capa, né, que representava pobreza, que representava o desprezo, que representava uma porção de coisa, o pecado, e ele sente que a oportunidade dele estava ali. E o que ele faz? Ele grita, ele clama, Jesus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia. Ele se apega àquele momento dizendo, é a minha hora. Deus precisa agir em meu favor. E esta necessidade que eu coloquei, transformada em fé, em determinação, e não em desespero, né? Em pavor, em choro desnecessário. Pelo amor de Deus, se você chora,
A Vera estava chorando, não tem nada a ver. A Bíblia diz também que Deus enxugará todas as lágrimas. E o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Só que tem gente que o choro vem à noite, chora a noite inteira, a alegria vem do Senhor pela manhã, mas ele quer continuar chorando. Eu falei sobre o gadareno aqui, a síndrome, sabe, desse apego com o mal. Nos damos tão bem com o mal, e o mal nos envolve de uma maneira tão terrível, que quando vem a solução, eu continuo abraçado ao mal. O choro foi resolvido, foi consolado, e eu continuo chorando. E aquele homem disse, não chega. A multidão dizia, cala a boca, ele gritava mais. A multidão tentava tapar a boca dele, ele tirava a mão e gritava mais ainda. E o que acontece de importante? Jesus para. Você sabe que é um Deus parar para te dar uma atenção? Ele para. Zaqueu faz Jesus parar. Ladrão, corrupto, rico, se esbaldando, usufruindo de algo que ele não fez por merecer, mas em determinado momento bateu algo na sua alma, na sua consciência, no seu espírito, diz, minha vida está indo de mal a pior, e o que eu tenho, para quem vai ficar? Se essa noite o Senhor pedir minha alma, e disser para mim, louco, se essa noite eu pedir tua alma, o que tens acumulado, para quem será? E ele entendeu que aquela hora era a hora dele resolver a sua vida, e ele para Jesus. E Jesus manda que seja Bartimeu introduzido à sua presença. E ele vem lá, ele joga a capa fora, coisa importante. Pegou sua capa, jogou fora, deu um pulo e foi até a presença do Senhor Jesus. Ele se liberta, se desvencilha daquilo que o mantém ainda, vamos dizer, com alguma ligação com aquela vida ruim que ele levava, aquela capa. Não quero dizer que a capa simboliza pecado, eu já vi já cantei isso, já preguei, isso é mais conjectura de pregador. A capa significava o quê? Nada, significava uma capa. Não era a capa de super-homem, nem de um super-mendigo, era uma capa que ele se cobria, era uma capa que ele se protegia, era uma capa que ele dormia, que ele, sei lá, era uma capa. Mas de repente nós podemos imaginar que quando ele diz, não quero essa capa, significa que eu não vou depender dela, eu estou abrindo mão dela. Quando Zaqueu vai para casa e leva Jesus para casa, ele também se liberta, ele diz, Senhor, a capa de Zaqueu era a riqueza, ele diz, Senhor, se eu fraudei, se eu meti a mão no dinheiro, eu vou restituir quadruplicadamente. E daquilo que me ficar ainda, eu vou repartir aos pobres. Jogou a capa fora. Tipo, vida nova. Estou limpo, Senhor. Estou pronto para uma vida nova. Bartimeu joga a capa fora e diz, estou aqui, cego, mas estou à tua presença para ver o que acontece. E Jesus pergunta para Zaqueu, daqui a pouco eu vou confundir a história dos dois. Jesus pergunta para Bartimeu, o que você quer que eu te faça? Ele diz, Senhor, eu quero enxergar. E Jesus diz, olha, vai embora, a tua fé te salvou. E diz a Bíblia que imediatamente os seus olhos se abriram. E ele voltou a enxergar. Não obedeceu Jesus no bom sentido, ele não foi. A Bíblia diz que ele seguiu Jesus agora no caminho. No começo da história, ele estava na beira do caminho, na calçada. Agora enxergando, ele está no caminho. Quando Zaqueu recebe Jesus, a Bíblia diz que Zaqueu leva Jesus para casa. Jesus dorme na casa de Zaqueu. E no dia seguinte, quando Jesus vai embora, ele tem a sensação maravilhosa de que Jesus continuou, causou uma impressão, um impacto tão grande, que Jesus continuou na sua casa. Olhe para cá. Vamos dar um sentido prático para tudo isso. Quantos de nós estamos cegos? Ou quantos de nós estamos com uma estatura muito inferior àquela que nós gostaríamos de estar?
Quantos de nós temos visto coisas maravilhosas acontecendo com o vizinho, com alguém dentro de casa, com alguém um pouco mais longe, mas nós estamos na beira do caminho, vendo a banda passar, e a vida está passando, e a tua vida não anda. Várias oportunidades Deus te deu e você disse, não, hoje não. Muitos filhos pródigos foram embora da sua casa, da casa do pai, e nunca mais acharam o caminho de volta. Quantas vezes Deus disse para você, venha, e você diz, hoje não. Quantas vezes o Senhor passou por ti, e você diz, agora não, amanhã, no futuro. Por quê? Porque não é a hora, porque não é o momento, porque eu tenho outras coisas para fazer, porque eu tenho outros projetos, eu tenho que me casar, eu preciso me formar, eu estou montando uma empresa, eu preciso ganhar dinheiro, ou de repente eu já estou tão arrebentado na minha vida, tão cego, tão à beira do caminho, que eu já não tenho mais força para voltar a caminhar. Ou estou tão achatado pela vida, que eu virei um anão como o Zaqueu. E se eu tento me aproximar de alguma coisa que possa trazer solução, eu só vejo obstáculo. Como o Zaqueu tinha uma multidão, como o Bartimeu também tinha uma multidão que mandava ele calar a boca. E o que você tem que fazer, meu querido e minha querida? O Senhor está aqui nesta noite. Domingo passado eu preguei, sabe, sobre a ovelha perdida, e eu usei até como figura de exemplo o filme lá, Até o Último Homem, e eu disse o seguinte, a igreja, infelizmente, a instituição religiosa, denominação, como você queira, não é muito diferente das coisas lá de fora, que quando tem seus feridos, a gente tem uma tendência enorme de deixar os feridos para trás. Eu falei sobre o Gadareno, que era muito mais fácil a cidade, a população de Gadara, amarrar do que cuidar. Não fique esperando coisas boas do mundo. Eu não quero pregar, né, que não há bondade, que não há misericórdia. Mas chega momento na nossa vida, na tua vida, na minha vida, que é você e Deus, é Deus e você. E tem momentos que são momentos únicos, que talvez amanhã você não tenha mais. De repente você tem um momento ainda que você pode resolver o problema da tua família. Dá para resolver hoje. Amanhã talvez não dê mais. Você está deixando para amanhã. Você tem um problema de saúde que ainda dá para resolver hoje. De repente amanhã não dá mais. Você tem um problema de pecado que está arrebentando a tua vida moralmente. E você sabe que você tem que parar. Você diz, não, eu vou levando. Porque pecado é um troço gostoso. Aquilo que nos destrói também nos agrada. Né? Aquilo que nos arrebenta também nos envolve. E a gente vai amanhã. Mas o Senhor está aqui hoje dizendo, é agora. Zaqueu entendeu que era aquela hora, e Bartimeu disse, se eu não aproveitar esta hora, eu vou morrer mendigando, eu vou morrer envolvido numa capa, porque ninguém vai estar nem aí comigo. E ele grita, e Zaqueu sobe na árvore, porque os dois, num momento histórico na vida de Jesus, que passa por Jericó, sabia que aquela era a hora, aquela era a oportunidade. Talvez lá na frente não tivesse mais. Nunca mais Jesus volta para Jericó. Talvez nunca mais você tenha uma oportunidade como essa. Mas hoje, o Espírito Santo fala veementemente com a tua vida. Abra o teu coração. Coloca a tua vida na presença de Deus. Chame a atenção do Senhor. Faça com que Ele pare. Pare. A tua fé faz Deus parar. Não é o teu desespero. Não é o teu nível de necessidade. Não é o teu conhecimento espiritual. O que faz Deus parar e chamar
e fazer com que a atenção dele se volte para você, é quando você vai e apresenta-se diante dele, com as tuas necessidades, mas com a certeza de que, Senhor, ou é o Senhor ou não é ninguém. Ou o Senhor faz ou não terá solução. Ou o Senhor socorre ou eu estou perdido. Ou o Senhor estende as mãos, ou eu não tenho mais o que fazer, porque ninguém disse aquele paralítico lá no tanque de Betesda: Senhor, todas as vezes que alguém tenta me introduzir, eu tento chegar no tanque, outros passam na minha frente. Ninguém é por mim. Ninguém era por Zaqueu. Ninguém era por Bartimeu. Mas Jesus, que olha a nossa necessidade, que vê o nosso coração, que sabe que se Ele não fizer, nós estamos perdidos, estamos arrebentados, Ele para. E Ele chama você à presença dEle. E Ele quer que você, depois disso, como Zaqueu fez, leve Ele para a sua casa. Um grande problema que nós temos, infelizmente, a gente tem um contato muito inicial e superficial e passageiro com Deus. É a fé fast food, é um alimento que tem que ser rápido, tem que estar pronto. Né? Tudo hoje tem que estar pronto. Nada tem que ser trabalhado, digerido. Então a gente vem para a igreja. Se as coisas não acontecer na hora, a gente vai embora e não volta mais. Eu conheço milagres que Deus fez na hora. E eu conheço milagres que Deus levou 30, 40 anos para fazer. Qual é o problema? Se é Ele que sabe o tempo e a hora que Ele tem que fazer. Mas nós chegamos com uma vida arrebentada de 50 anos, de 60 de problemas. E entramos na igreja. E se Deus não fizer tudo, porque a gente está escutando isso nos meios de comunicação, nas igrejas, nas correntes, nos trabalhos que se abrem, à torta e à direita, mundo afora, que se você chegou, deu o dízimo, a oferta, tudo está resolvido. Que se fizer uma corrente, está tudo resolvido. Que você entrar aqui, a gente vai te ungir, está tudo resolvido, nada disso. Alguns milagres Deus fará na hora, em função da vontade dEle, e dEle saber a importância daquilo na tua vida. Outros levará tempo, mas o processo de melhora, de crescimento, de maturidade, vai levar tempo. Você vai ter que sair da calçada e entrar no caminho e andar com Ele. Você vai ter que fazer como Zaqueu, levar Jesus para dentro de casa. Pegar a fé, o amor e levar para dentro de casa. Quantos lares destruídos diariamente, todas as pesquisas mostram nos Estados Unidos, na Europa, para cada 3 casamentos depois de 10 anos, só 1, 2 já partiu para o divórcio. O Brasil já está atingindo uma média de 50, isso acontece dentro da igreja também. Porque Jesus é só para a igreja. As coisas de Deus nós não levamos para dentro de casa. Zaqueu levou o Senhor para dentro de casa. Bartimeu entrou no caminho. Não veio só num culto e se o Senhor fez está bom. Ele teve a oportunidade, senão eu vou levar a minha vida na minha maneira. Jesus disse vai, ele disse negativo. Eu vou com o Senhor. Aonde o Senhor estiver eu vou estar também. Amém? Amém? Você precisa disso, a oportunidade que Deus tem dado na tua vida, aproveite, abra o teu coração, ainda que o mundo, ainda que o inferno, ainda que o diabo diga, cale a boca, você não tem direito a pedir, você não tem direito a falar, ainda que o mundo, ainda que a tua vida, ainda que o teu passado, tenha te achatado e transformou você emocionalmente num anão, e você enxerga as pessoas maior do que você, como o Zaqueu, tinha dinheiro, mas ele olhava para a sua conduta moral, ele se achava menor do que a sua própria estatura, moralmente falando, ele se achava um ninguém, e ele podia voltar, ficar em casa dizendo, eu sou um ladrão mesmo, minha vida está acabada,
Sabe, as pessoas não me deram a oportunidade de ir até Jesus, mas ele não aceitou aquilo como um veredito final, subiu numa figueira e disse, ainda que ninguém deixou, eu quero ver Jesus. E Jesus parou. Você tem um Deus que está muito, muito apaixonado e muita vontade de parar para ter a atenção dele voltada para a tua vida. Nós não servimos um Deus difícil, arrogante, distante, que se esconde, que dá as costas para as nossas necessidades. Muita gente naquela multidão não foi ouvida, mas Zaqueu foi, mas Bartimeu foi. Muita gente tem passado por aqui e não vai ser ouvido, mas você pode, Por quê? Porque se você chegou até aqui, você pode chamar a atenção do Senhor e Ele parar dizendo, o que você quer que eu te faça? Que coisa linda! O que você precisa? Eu estou aqui. Que bom que você me fez parar. Tudo bem, Bartimeu? Não, Senhor. O que está se passando? Eu não enxergo. Tem ninguém por mim. Eu vivo numa miséria tremenda. Qual a tua maior necessidade? Eu poderia dizer dinheiro. Não, Senhor, eu quero enxergar, o resto eu corro atrás. Então vai, você está curado. Ele disse que bom, viu o Senhor, glorificou e saiu caminhando ao lado de Jesus. Essa palavra é de Deus para a tua vida aqui hoje. É uma palavra de decisão. Quanto tempo você vai ter? Eu não quero ser fatalista. Não sei. Né? Quantas oportunidades você vai ter na vida? Você já queimou algumas delas. Não sei quantas outras você terão. Mas hoje, você tem a oportunidade de dizer, Deus, eu estou aqui. Olha para mim, Pai. Me tira esse estado marginalizado que eu estou vivendo na minha vida. Isso não é vida. Isso não é vida. Jesus disse, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Tem coisa melhor, coisa mais linda, Gabriel, do que ter Jesus no coração. Acordar amanhã, cheio de dívida para pagar. Uma obra que já termina hoje, termina amanhã e parece que não termina nunca, é assim que funciona. Dívidas que surgem, problema. Mulher chata às vezes no dia a dia, não que a minha seja. Não, tranquilo. Mas faz parte. Filhos às vezes desobedientes. A vida é assim. E glória a Deus, Jesus não prometeu que seria diferente. Disse, no mundo tereis aflição. Mas eu quero estar com vocês no seu mundo. Eu quero estar com você na obra que você não consegue terminar, no aluguel que você não consegue receber, nesse relacionamento desse marido que não é tão carinhoso. Eu quero estar com vocês. Essa é a grande diferença. Isso é que muda. Bartimeu foi pobre, mas enxergava agora. Zaqueu continuava pequenininho na estatura, mas agora era um gigante na moral. Alguma coisa mudou no coração desses homens. É isso que Deus faz quando Ele entende que você está aproveitando a oportunidade que Ele está te dando para dizer, Senhor, eu não vou mais caminhar, não vou ficar mais sentado à beira do caminho e não vou continuar mais um anãozinho vendo as coisas acontecerem e na minha vida não muda nada. Eu te quero, Senhor. Eu quero o Senhor na minha vida e eu quero caminhar no teu caminho, Senhor. Eu te quero, Jesus, no meu lar, na minha casa. Eu quero dizer como Josué, eu e a minha casa servimos ao Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não tem coisa mais feliz do que você acordar amanhã, sabe, sair da cama, tomar o seu café, ir para a barra da vida e dizer, o Senhor está comigo. O Senhor é o Deus da minha família. O Senhor abriu os meus olhos.
O Senhor me levantou da minha estatura minuta de anão moral e espiritual e me colocou agora sobre uma rocha, colocou um cântico nos meus lábios e agora eu posso caminhar dizendo: Deus me fez crescer na fé, Deus me fez enxergar e o Senhor está comigo todos os dias da minha vida. Amém? Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Isso é mágica? Não. Isso é verdade. Não tem coisa mais verdadeira que a presença de Deus, quando alguém se abre dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Jesus, tem misericórdia de mim. E as misericórdias dele se renovam a cada manhã, são riquíssimas, são inesgotáveis e são a causa de nós não sermos consumidos. A misericórdia de Deus está aqui nessa noite, para te atingir, para te cobrir. O Senhor parou aqui. Talvez ele estivesse caminhando, posso assim pensar, né? Por analogia, caminhando aqui na Avenida Coleira, e parou aqui, entrou aqui, passou por esse tapete vermelho, e sabe o que ele fez ele parar? Não é a placa Assembleia de Deus da cidade, ele nem tem conhecimento disso. A gente briga por essas coisas, ele não está nem aí com isso. Sabe o que fez ele entrar? É porque ele sabia que tinha Zaqueus e Bartimeus aqui nessa noite. E que sabe que se ele não fizer, essas pessoas, esses Bartimeu vão continuar cego, e esses Zaqueu vão continuar pequenino diante da grandeza dos problemas da vida. Ele está aqui hoje, porque o Filho do Homem, disse o Senhor Jesus, veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Ele está aqui hoje, para quando você sair, ele ir com você para a tua casa, e você ir com ele pelo caminho, dizendo: seguirei o Senhor. Não mais sairei da sua presença. Feche os teus olhos, põe a mão no coração. Deus, nós ministramos a tua palavra aqui nesta noite, Pai. E na ousadia do teu Espírito Santo, na autoridade do teu nome, nós trouxemos a palavra que é verdadeira, e ela é digna de toda aceitação. Tem vidas aqui, Senhor, que Tu tens dado oportunidades, e nós estamos deixando para amanhã. Para amanhã. Talvez o Senhor nunca mais volte no Jericó desta vida. Mas hoje ela tem essa oportunidade para dizer: eu preciso de Ti. Eu preciso, eu não quero, não aceito, não consigo mais viver longe do Senhor. Ó, com cego eu andei, e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Foi o que nós cantamos no começo. Mas do céu ele desceu, e o seu sangue verteu, para salvar um tão pobre pecador. Querido Espírito Santo, fale a essas vidas, e que aproveite essa grande oportunidade nessa noite, para dizer: Senhor, eu quero ver, Senhor, eu quero perdão, e que elas possam ouvir de Ti o que Bartimeu ouviu dizendo: vai, tua fé te salvou, e ouviu o que Zaqueu ouviu de Ti: hoje entrou salvação nesta casa, pois este também é um filho de Abraão. É a Tua palavra, Pai, e essas vidas estão aqui, e eu oro para que elas se decidam em nome do Senhor Jesus. Amém.